Fala, rapaziada, Michel Bastos, para mais um Somos o que Somos, SOS. E hoje é muito especial para mim, porque esse convidado, além de um amigo e um grande empresário, e eu, antes do programa, falei para ele que é um desafio para mim, para esse meu novo projeto. Eu vou apresentar o meu amigo Taigora Ilô, amigaço, que vou contar já para vocês depois não se perguntarem. Ele não me chama de Michel, ele me chama de Michael. Irmão, obrigado pela presença. Que isso, Michael. Sempre um enorme prazer estar aqui com você e te cumprimentar pelo projeto Somos o que Somos. Para a gente é uma satisfação ter você aqui. A gente já, acho que todo mundo sabe, eu acho que o Somos o que Somos é um projeto que a gente quer conhecer histórias, e eu acho que a sua história, a história da sua família, para a gente é muito importante a gente conhecer, a gente saber. Conheço você como pessoa, mas eu acho que para a gente é muito importante você estar aqui, saiba disso. Obrigado pela presença, de coração mesmo. Imagina, eu que agradeço, é uma oportunidade incrível. Fico até aqui meio emocionado, porque a gente tem, né, uma relação de amizade pessoal. Verdade. E você falar de família, você falar de atributos como esses, que são valores muito importantes das nossas vidas, para mim é espetacular. Né? E falar sobre a história da empresa, falar sobre empreendedorismo, falar de economia, também me agrada muito esse tema, porque é um tema que, queira ou não queira, né? Eu sou empresário, mas filho de empresário. Queira ou não queira, eu acompanhei a trajetória de um empresário como meu pai, que começou os nossos negócios lá em 1º de julho de 1977, e assim, muita coisa difícil aconteceu. Mais ou menos que nem uma carreira de um atleta, né? De um esportista. A única diferença é que a carreira do empresário é um pouquinho mais longa, né? Mas é a mesma dedicação, são os mesmos desafios. Mas eu vou te falar, já você falando do seu pai, vamos fazer um convite para ele. Vamos. Aí o senhor Urubatã, o próximo, eu com você. O senhor aqui, ó. Senta aí, a gente pode falar do seu Santos, a gente pode falar do seu time, a gente pode falar de futebol. É um cara também que eu admiro muito, tive o prazer de conhecer. Aliás, conheci a família toda. Sim, então, amigão, seja bem-vindo. Eu vou, lógico, eu tenho minha colinha aqui. Quero começar fazendo uma pergunta assim, já bem direta. Qual é os maiores desafios para liderar essa grande empresa e como superá-los? Conta para mim. São muitos, né, Michel? A história nossa de empreendedorismo no Brasil é uma história longa. Como eu já comentei, começou em 1º de julho de 1977. E tudo aconteceu nesse período, né? Passamos por várias crises econômicas, passamos por várias modificações de normas de como operar no nosso setor, no transporte rodoviário de cargas e logística no Brasil. Então, são altos e baixos. A gente teve, uma das crises que a gente passou, foram algumas crises. Uma delas, que foi muito forte, que foi no governo Collor, com o congelamento das contas bancárias, dos valores, trouxe um impacto muito profundo na empresa. Meu pai ainda fala, eu administrava a falência, né? E aí depois a coisa foi acontecendo, as coisas foram melhorando, e eu sempre pergunto para ele, mas qual que foi o pulo do gato, né? Qual foi a essência, qual foi o segredo? Naquela época eu era muito novo, eu ainda não estava diretamente na gestão, né? Então eu acompanhei um pouco por fora, mas a gente sentiu isso em casa também. O clima em casa ficou muito pesado. E ele fala, numa situação como essa é um dia após o outro. Né? O que a gente tem de problema hoje e o que a gente consegue resolver. Vamos resolver esses problemas. Se não dá para resolver hoje, resolvido tá, deixa para amanhã. Né? Vamos resolver o que tem para hoje. E aí as coisas foram melhorando, veio o plano real deu uma revigorada. Olha ele aí, ó. Tudo começou lá na Brasil Express. Esse terminal aqui é na rua São Quirino, número 51. Quando podemos falar da fundação da empresa depois também, se você quiser, para você entender um pouco da história. A gente quer saber e da origem do nome Braspress. A origem do nome Braspress veio dessa marca, Brasil Express. Mas eu preciso explicar um pouco para vocês como funcionou. Depois a gente quer saber. Mas explica para a gente um pouco. Isso aqui é o começo de tudo, né? O começo de toda essa história. Meu pai lá no meio de barba, lá, ele barbudo. Então, eu ia perguntar para você. O sócio dele, o Petri, está lá. Porque é ele mais um amigo, né? O sócio dele, o Petri, que fundaram a empresa, meu pai presidente do grupo e o Petri nosso vice-presidente. Tudo começou em 1977. Meu pai chegou em São Paulo com 19 anos. Meu pai é natural de Uberlândia, nascido e criado em Uberlândia. Mineiro? É. Mineiro, santista. Mineiro.
E a história dele com o setor do transporte rodoviário de cargas e logística começou lá em Uberlândia, na verdade. Meu avô era um cara, muito querido, era um cara muito bem relacionado, mas era um cara de extrema esquerda. Já vê como são as coisas da vida. Nós não somos nem de esquerda nem de direita, viu? A gente é bem de centro, aliás. Mas meu avô era um cara de extrema esquerda e ele foi um dos fundadores do Partido Comunista do Estado de Minas Gerais. E o irmão do meu avô, tio Rachid, era um cara de extrema direita, era brigadeiro da aeronáutica. Na Revolução Militar, meu tio-avô recebeu uma missão de prender meu avô, o Alcides. Meu avô, comendador Alcides. Comendador Alcides Simão Elou. E assim, por mais que tenha diferenças, irmão é irmão, né? Conseguiu vazar a informação, avisa o Alcides que eu vou ter que chegar com a metralhadora na mão, fala para ele vazar de lá, porque senão eu vou ter que prender ele. Meu pai é filho único, pois bem, meu avô fugiu, meu pai ainda fala, ele tinha que fugir bem com a minha bicicleta. Não, mas meu avô ficou 2 anos fugido, e meu pai filho único, minha avó do lar, cidade pequena de Uberlândia, a cidade ficou comovida com aquilo, porque meu avô era um cara muito querido, muito bem relacionado. Então o pessoal do açougue ajudava com carne, o pessoal da lavanderia lavando as roupas, e o vizinho de muro com meu pai era o dono da transportadora Uberlândia. E numa ocasião ele chegando, viu meu pai lá brincando no quintal, eles chamavam meu pai de Batanzinho. Ele chamou meu pai, ô Batanzinho, você não quer vir trabalhar comigo não? Aos 13 anos de idade, meu pai foi trabalhar na transportadora Uberlândia como cobrador de fretefóbia. O fretefóbia é quando o destinatário paga pelo frete. Então começou tudo aos 13 anos de idade. E aí meu pai, em 1969, aos 19 anos, chegou em São Paulo, foi morar no centro da cidade. Seu pai veio para cá com 19 anos? 19 anos. Foi morar no centro da cidade de São Paulo, morar numa pensão. Ele morava numa pensão, conseguiu comprar um triciclo bicicleta, e começou o seu trabalho em São Paulo, distribuindo diário oficial no centro da cidade com essa bicicleta. E ele ia nas empresas lá distribuindo esse diário oficial, e tinham muitas empresas lá da indústria cinematográfica, e antigamente não tinha internet, né? Então os filmes e os programas de televisão para as repetidoras eram todos feitos nos rolos de filme que iam dentro de umas latas. E ele sempre perguntava, vai para onde essas latas, como é que funciona? Pô, me dá a oportunidade de levar uma, tal. Em um determinado momento, ele deu a sorte de, na hora de estar entregando o diário oficial na doca da Paris Filmes, o dono da Paris Filmes estava na doca. Ele entregou o diário oficial para o dono da Paris Filmes. Na hora que entregou, ele falou, poxa, tudo bem, e essas latas, como é que funciona? Me dá a oportunidade de levar uma. Ele, mas você está de bicicleta, né? Essa transportadora tem caminhão, como é que você vai fazer? Ele, não, a gente vai, pode confiar que vai dar certo. Dá uma lata para o Rio de Janeiro para ele. Aí pegou uma lata, saiu pedalando, foi para a rodoviária, despachou com uma empresa de ônibus, pegou as listas amarelas, não tinha Google na época, era na lista amarela, né? Hoje a gente está mais hoje está mais moderno, né? Lista amarela, foi procurando distribuidor de carga no Rio de Janeiro, distribuidor de carga, ligava, conseguiu lá encontrar uma pessoa que topou dividir o frete que ele ia receber pelaquela lata, em pegar aquela lata na rodoviária, quando aquele ônibus chegasse e levasse até o cliente final. Isso foi feito. Aconteceu em 24 horas. No dia seguinte, meu pai foi entregar lá na Paris Filmes o diário oficial de novo. O alemão, era conhecido como alemão, o dono da Paris Filmes, estava na doca esperando ele. Ele normalmente não ficava lá, mas naquele dia ele voltou para falar com ele. Né? A gente está falando de 1969. Aí, quando meu pai chegou, ele perguntou, garoto, como é que pode um negócio desse? Essa transportadora leva de 3 a 4 dias de caminhão para chegar lá no Rio de Janeiro. Eu te dei aqui a lata de rolo ontem, já entregou hoje. Né? Eu falei, não, fique tranquilo que a gente tem uma grande infraestrutura em transporte de carga por trás aqui da nossa operação. A cabeça do empreendedor. Né? Aí a coisa foi dando certo, montou uma empresa chamada Paris Filmes, com a matriz em São Paulo, gestão aqui em São Paulo, abriu uma filial no Rio de Janeiro e uma em Belo Horizonte. A Paris Filmes foi crescendo, começou a pegar um mix diferente de carga, mas empresinha bem pequena também, bem humilde. Tinha uma Kombi, tinha uma Bandeirantes, então eram veículos também muito pequenos. Um sócio no Rio de Janeiro e um sócio em Belo Horizonte. Meu pai sempre passando muita dificuldade aqui em São Paulo, devendo para a agiota, precisava pagar a folha, conseguia comprar um carro, aí tinha que vender o carro para pagar a folha, tinha que renegociar a dívida com o fornecedor. Uma coisa que meu pai sempre disse, nunca atrasei a folha de pagamento. O nosso pessoal
a gente tem que fazer de tudo, né? Estão passando dificuldade, vende o que tem, faz o que tiver para pagar, Paga os funcionários. pagar os funcionários. Então, a gente nunca pode atrasar uma folha de pagamento. E aí, nesse sistema, ele achou que estava algo muito estranho, porque um sócio tinha o carro do ano, o outro morava no apartamento, ele chamou os 2 sócios e falou, olha, vamos fazer aqui uma cisão dessa sociedade, eu vou montar outro negócio, estou com outras ideias, quero sair com a Kombi, com a primeira Kombi, e com 3 linhas telefônicas. Linha telefônica, na época, era ativo que colocava no imposto de renda. Sim. E aí ele tinha uma pessoa que era o braço direito dele em São Paulo, o Petri. Né? Chamou o Petri e falou, Petri, é o seguinte, a gente vai fazer uma cisão da Transfilme, vamos fechar a empresa, eu vou abrir uma outra empresa. Essa outra empresa vai chamar Brasil Express, inspirada no filme Oriente Express. Meu pai era grande fã do filme Oriente Express. Falei, então vamos montar uma empresa chamada Brasil Express, que vocês viram aqui já. Alugaram um terminalzinho lá na rua São Quirino, na Vila Guilherme, na zona norte aqui de São Paulo, número 51. Começaram a operar a empresa sem registro, sem nada. Naquela época, né, a gente está falando lá, aqui agora já, anos 70, né? Começaram a operar a empresa, mas depois de um tempo foram na junta comercial registrar a companhia. Meu avô já de volta, meu avô sempre um cara muito correto, então forçando para fazer o registro da empresa. Foram fazer o registro na junta comercial, chegou lá, não pode registrar o nome. O nome Brasil Express já é registrado uma marca de uma outra empresa. E todo mundo desesperado. Meu pai, calma. Meu pai é sempre um cara muito calmo nos momentos difíceis, né? Ele sempre fala, mantenha calma nos momentos difíceis para a gente conseguir raciocinar melhor, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Brás do Brasil e o Press do Express, Brás Press. Moça, dá, aí você pode registrar. Então registra. Isso foi 1º de julho de 1977, a data da nossa fundação oficial. Puta, cara, eu tenho uma pergunta para te fazer. Hoje, você contando essa história toda detalhada do seu pai, que eu acho isso... Aqui a gente pode falar muito foda. Sim, é uma história muito foda. O que isso traz para você? Porque hoje é um cara que hoje tá levando esse legado, tá no mesmo caminho do teu pai. E conta para mim, o que é isso para você? O que isso ajuda para você hoje? Para você hoje tá tocando a Braspress com outras empresas interligadas junto a essa grande empresa. Eu queria escutar isso de você, porque vendo você falar detalhadamente a história do seu pai, eu queria escutar. Lógico que com certeza você deve levar tudo isso detalhado para o seu dia a dia, mas eu queria que você explicasse isso para mim. Claro, assim, obviamente que é uma grande oportunidade, né? Ter nascido filho do empresário que o meu pai se transformou ao longo do tempo. Eu nasci em 1980, então já entreguei já a minha idade também, já, Michael, para a galera aí. Eu não vou falar a minha. Quer saber? Vai no Google. Meu pai fundou a empresa em 1977, então quando eu nasci a empresa era uma empresa de 3 anos. Então eu acompanhei muito dessa trajetória. Desde o começo, né? E toda a dificuldade que foi para chegar aqui. Então é uma grande oportunidade, não dá para esconder isso. E tenho muita honra dessa oportunidade, né? E assim, não tenho vergonha em falar da história do meu pai, não tenho honra em falar que sou empresário, mas sou filho de empresário também. Né? Porque essa é a essência, a gente tem que também passar de geração para geração. Dá para ver que você fala com muito orgulho. Muito. Eu tenho muito orgulho da trajetória dele. Aliás, eu tenho muito orgulho dos meus pais. A história da minha mãe também é uma história de vida sensacional e sempre foi uma mãe muito brilhante, muito presente, muito carinho, muito apoiadora de nós. Eu vejo um pouquinho da minha mãe quando eu olho para ela, um pedacinho de Nossa Senhora aqui na terra comigo do meu lado. Né? Olha que legal, cara. Então, é uma história de vida, de família entre os dois, muito importante. Então, assim, uma grande oportunidade, mas, por um outro lado, tem uma responsabilidade gigantesca. Eu falei da história, né, de tudo como começou, mas hoje o Grupo Braspress é um grupo de 7 empresas, a gente opera no Brasil inteiro, com 120 distribuições espalhados por todo o Brasil, a única transportadora privada com infraestrutura própria em todo o território brasileiro. Nós empregamos 12 mil pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Você pegar a média das famílias, né, de 4 pessoas, olha a quantidade de pessoas que dependem do nosso negócio. Nós temos uma carteira de 200 mil clientes em todo o Brasil. Ano passado a gente manuseou, nós entregamos 90 bilhões de reais em valor de mercadoria. Então temos uma responsabilidade com o comércio. A nossa operação é uma operação da indústria distribuidora até a fábrica, né? A gente abastece o consumo final. Então a gente tem uma responsabilidade em desenvolvimento econômico e consumo no Brasil também muito grande. É uma oportunidade,
mas tem uma carga de responsabilidade também muito grande, né? Porque como segunda geração, eu tenho que levar essa cultura toda à frente e dar um jeito de eternizar essa história. CNPJ é um CNPJ, que por trás tem um monte de CPF, né? Os CPFs uma hora vão embora. Então a gente tem que manter a história desse CNPJ ao longo do tempo. Cara, e vamos lá, eu queria falar um pouco de responsabilidade social, cara. Vocês falam bastante, é um negócio muito legal. E eu queria que você falasse um pouco desse lado social. Eu sou um cara que pelo fato de ter jogado futebol, eu tento levar um pouco do meu tempo para isso, e eu vejo que vocês, a Braspress, a empresa, enfim, trabalham muito com isso. Eu queria que você me explicasse um pouco disso também. Assim, como eu já disse, a nossa trajetória é uma trajetória dura, né? De vida, né? E até o presente momento, graças a Deus, a gente venceu, né, essa trajetória. Assim, tem muita competência, tem muita dedicação, tem muita resiliência, né? Tem muito abrir mão de muitas coisas. Podia estar na praia surfando tranquilo, né? Que é gostoso pra caramba. Aliás, eu sou surfista, né? Você sabe bem disso. Sei. O surf é o sério. Tudo que a gente está falando aqui é hobby. O sério mesmo. Você já falou para mim, Michael, vamos subir numa prancha? Eu falei, amigão. Mal sabe nadar, né? Eu não sei nem. Você já sabe. Direito. Acho que primeiro você tinha que me ensinar a nadar para depois subir numa prancha. Mas tá bom. Um dia eu prometo pra você que a gente vai fazer isso. Então a gente devolve muito em ações sociais. Muito mesmo. Né? A gente tem várias ações sociais. A gente apoia várias ONGs com logística. A gente tem uma que a gente tem um carinho muito especial, que eu sempre digo, que é da minha amiga Alcione, que é Amigos do Bem, que faz um projeto no norte e nordeste do Brasil maravilhoso. Amigos do Bem. Amigos do Bem. É uma das maiores ONGs do mundo, tem 5.000 voluntários, 3 ou 4 cidades que já construíram no norte do país, em regiões muito humildes, muito remotas. Eles fazem uma transformação de vida muito forte nessas regiões. A gente ajuda tanto com logística, como a gente já construiu uma casa lá. Eles constroem casa, escola, fábrica, e vê o que tem de potencial aqui nessa região. Dá para produzir castanha de caju. Então eles vão lá, abrem uma fábrica de castanha de caju, então eles dão moradia, treinamento técnico para as pessoas, escola para as crianças. É muito legal e muito transformador esse projeto. Mas a gente usa muito os nossos caminhões com campanhas sociais também. A gente teve a campanha de doação de órgãos, a gente teve uma campanha que foi muito emblemática, que foi a campanha de pessoas desaparecidas. Então tinha lá a imagem das pessoas desaparecidas. Eu acho que a gente tem essa imagem. Se botar no Google consegue achar. E por que é muito? Essa daqui é doe órgãos, né? A gente tem doe órgãos, doe sangue, e a campanha. E vocês sempre todas as campanhas sempre usando o veículo como outdoor, porque é um grande outdoor, né? E nessa de pessoas desaparecidas, para nossa alegria, a gente encontrou um cara que tinha sumido da família e juntamos ele com a mãe. Foi um negócio muito, muito profundo, muito emocionante, foi muito legal. Não, e outra, eu vejo muitos caminhões da Braspress e chama a atenção, né? Pelo logotipo, pela cor e tal. São 3.200 caminhões em todo o Brasil. Cara, e eu sempre brinco, né? Mais 1.500 terceirizados, sem toda vez que a gente está no carro, já há muito tempo, com a Valentina, com o Lucas, aí a Valentina via o caminhão e falava assim, olha lá o tio Taiguara, olha lá o tio Taiguara. Que legal. Quando eu vi o caminhão. Cara, isso é muito legal. Isso que vocês sabem. O caminhão é muito marcante. Na verdade, eles sempre estiveram lá, as pessoas falam, né? Depois que eu vim aqui, depois que eu te conheci, nossa, como eu vejo o caminhão, você tá me seguindo, né? Na verdade, depois sempre esteve lá. É que agora você passa a reparar um pouco mais. A reparar bem mais. Um pouco mais. Mas chama, mas realmente... Cara, parabéns. Chama, eu queria até que a gente pudesse colocar, se depois pudesse colocar uma fotinho com esse projeto social. Da campanha do pessoal dos desaparecidos. Claro. Eu acho que é... Mas assim, se a galera entrar também lá no nosso portal, no braspress.com, vocês encontram lá o nosso relatório de sustentabilidade. E aí você vê todos os pilares de sustentabilidade que a gente apoia lá. Sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, sustentabilidade meio ambiente. Então você consegue ver lá nesses relatórios tudo o que a gente faz. E aqui é? Esse aqui é o nosso portal, que eu falei agora, o braspress.com. Aqui é a página da história. Mas ali no canto direito inferior, na tela de vocês, no canto esquerdo inferior, vocês vão ver também que é um cunho um pouco social ali. A nossa assistente virtual, a Romilda.
A Romilda foi a segunda colaboradora que meu pai contratou. Ela trabalhou com a gente quase 40 anos. A Romilda tinha uma voz muito bonita, ela era da área de coleta, do atendimento de coleta. As pessoas que ligavam lá, ela era gestora da área de coleta. Meu pai conheceu ela há muito tempo atrás, ela trabalhava num fornecedor, ele ligou nesse fornecedor e é ela que atendeu ele. E ele ficou encantado. Com a voz dela. Com a voz dela, ele ficou encantado. Falou, eu preciso conhecer a Romilda. Pessoalmente, não é possível, preciso ir lá conhecer. Chegou lá, a Romilda cadeirante, ela deficiente, física, pequenininha, baixinha, mas com um vozeirão lindo, né? Meu pai chegou lá, fiquei até meio assim, congelado, né? Na hora que eu cheguei lá, porque na verdade, eu achei que era uma outra pessoa na hora que eu vi, né? Senhor Ubatã, muito prazer em conhecê-lo, como eu posso ajudar o senhor? Ele falou, eu vim aqui te contratar, quer vir trabalhar comigo? Caramba. Então foi uma das primeiras pessoas que meu pai contratou. Há cerca de 6 anos atrás, a Romilda, infelizmente, nos deixou. Ela tinha muitos problemas de saúde. E aí, quando a gente estava criando a nossa inteligência artificial para atendimento, que é a nossa atendente virtual, veio a ideia, vamos eternizar a Romilda. Então, a nossa atendente virtual se chama Romilda, aquela figura é uma figura parecida com ela, e ali você tem um botãozinho que você consegue conhecer toda a história da Romilda dentro da empresa. Então, parabéns, Romilda. Outra coisa que eu ia te perguntar, fora a Braspress, você tem mais, como você falou, vocês são mais 7 empresas também, né? Isso. Que hoje mesmo eu estou vendo, hoje uma das mais novas é o Urban Bank. Urbano Bank, Tem uma outra caçulinha chegando aí, que é a nossa companhia aérea de carga. Então é a Braspress, transportadora rodoviária de cargas, que a gente já falou um pouquinho sobre ela, da operação lá da indústria distribuidora até a loja, ou no caso dessas indústrias na plataforma de e-commerce até o consumidor final. Aí depois a Aeropress, que é uma agenciadora de carga aérea, ela se utiliza da malha rodoviária da Braspress para poder coletar e entregar a carga aérea, e ela faz a operação intermediária entre aeroportos e companhias aéreas. Então é a agenciadora de carga com a maior infraestrutura rodoviária do Brasil. A gente é um operador multimodal. A gente opera também o rodo fluvial na Amazônia, embarcando as carretas no rodo fluvial. Então a gente tem a operação rodo fluvial também. Depois da Aeropress, a gente tem uma companhia chamada HIP Empreendimentos e Participações, que é uma empresa provedora de infraestrutura. Ela provê infraestrutura logística para o grupo Braspress, obviamente que é o principal cliente, mas ela também provê terminais de carga, sem distribuição, armazém, BTS, que é Build to Suit, para outras empresas que não é Braspress. Então é uma empresa de incorporação e empreendimento em logística. Aí nós temos a BR Editora, que é responsável pela publicação da nossa revista. É uma revista publicada ela tem 2 publicações por ano, com 75 mil exemplares. Vai para os 12 mil colaboradores do grupo, mas vai para um mailing muito seleto de empresários, decisores, autarquias públicas, algumas figuras políticas também recebem desse mailing. E a gente vende espaço publicitário lá dentro. Então é negócio também. Além de ajudar na comunicação, negócio. Né? A gente identificou que é negócio. Nós temos a Digilog, corretora de seguros, que faz as apólices coletivas para o grupo, mas também, por exemplo, ajuda a dar um apoio no Urbano Bank. Urbano Bank, que aliás eu tenho uns brindezinhos que eu vou deixar aqui para você no final, que é o nosso banco digital, é a fintech. O Urbano Bank é a primeira fintech que acaba com as guerras entre os grandes bancos e as fintechs. O nosso objetivo é prestar serviços financeiros em ecossistemas de empresas com diversas soluções financeiras para fornecedores de empresas, colaboradores e clientes. Obviamente o Grupo Braspress é um potencial incrível. Né? A gente tem uma malha de fornecedores grandes, a gente tem 12 mil colaboradores, a gente tem uma carteira de 200 mil clientes em todo o Brasil. Então, a gente tem todas as soluções financeiras que um banco tem para operar nessas características. Arquitetura de integração para o contas a pagar e receber da empresa, arquitetura de integração para o processamento da folha, plataforma de antecipação de recebíveis, plataforma de crédito para colaboradores e fornecedores e várias outras soluções para ajudar a empresa a vender melhor, vender mais rápido, vender parcelado, ajudar a empresa a vender e apoiar os seus clientes e fidelizar os seus clientes, a sua empresa também. E a caçulinha que está chegando agora, que é a nossa companhia aérea, a Braspress Air Cargo, conhecida como BAC, vai ser uma empresa de carga aérea que deve decolar agora no final do mês, no começo de dezembro. Cara,
descansar um pouquinho. E eu, em cima, cara, é muita coisa. Você achou que lá no CT era puxado, né, Michael? Amigão, deixa eu falar um negócio. Vamos lá. Muita gente também acha, porque jogador de futebol, mas, cara, é por isso que eu queria te perguntar, como que você consegue equilibrar a sua vida pessoal com a vida profissional, cara? Eu queria já passar um pouco para isso, porque não deve ser fácil. Não. E assim, eu acho que é um dos temas mais importantes, né, Michel? O equilíbrio na vida, né? A gente conseguir buscar o equilíbrio é fundamental. Nós temos na família 3 pilares muito importantes, e é na ordem de importância, tá? O primeiro é crer em Deus. Então, a gente é bastante espiritualizado. Eu sei muito bem isso. Eu passei um episódio na vida ano passado muito difícil, que eu sofri um grave acidente, você acompanhou? Mas assim, é muito louco falar sobre isso também, porque o acidente ele não me traz nenhum remorso, nenhuma dor, nenhuma mágoa. Pelo contrário, eu olho para o acidente com bons olhos, porque foi uma transformação na minha vida tão incrível. Né? Eu me aproximei mais a Deus, me aproximei mais dessa parte espiritual. Eu me sinto muito melhor hoje, psicologicamente. Eu não era depressivo antes, óbvio, mas eu me sinto muito mais feliz, muito mais leve, consigo lidar com os problemas com muito mais facilidade. Fisicamente, então, nem vou te dizer, fisicamente estou bem melhor, estou treinando todos os dias, de 6 a 8% de gordura no corpo, ou seja, tudo mudou, né? Mudou para melhor. Atleta. Mas a gente tem 3 pilares que eu comentei com vocês. Primeiro, crer em Deus, esse é o mais importante de tudo. Depois, o segundo pilar é o trabalho, né? É meio polêmico isso. Inclusive com a Fabiola, minha esposa, a gente debate muito sobre isso, que ela não concorda 100%. Fabiola, um beijo. Beijo, a Fabiola, amor. Cara, ela é fenomenal. Sua família é fenomenal. Mas legal, enfim. Obrigado. Idem, a sua também, viu? Recíproca verdadeira. A Lê, os obrigado. Meninos, o Luquinha, a Valen são sensacionais. Obrigado. Então, trabalho e família, o terceiro pilar. Por que eu explico? Crer em Deus, porque é só crendo em Deus e tendo espiritualidade que a gente consegue se manter centrado. Não pira, né? Quando você é espiritualizado, você tem muito menos depressão, você se sente muito melhor no dia a dia, você consegue lidar com as cruzes, né, que a gente carrega no dia a dia com muito mais facilidade. Por que eu trabalho? Porque se você não tiver fé, você não vai conseguir trabalhar bem. E se você não estiver trabalhando bem, você não mantém a sua família bem. Por isso, do sentido dos 3 pilares. Então, fé, trabalho e família. Na verdade, tudo meio junto uma coisa com a outra. Não, cara... Essa é a forma de se equilibrar. Não, e cara, é muito legal você... E o esporte, né? Acho que ter o esporte, cara, o esporte cuidar da saúde, muito importante, o esporte na vida. é tudo. Mas acho que você tocou num assunto bem legal. Lógico, eu não quero aqui que você venha detalhar, né, como que foi mas eu vou detalhar os detalhes sem nenhum problema. Não, porque... O acidente? Não, porque, cara, eu acompanhei e eu acho assim, a gente muitas das vezes, por eu ter acompanhado todo o processo, a Letícia estava lá até, né? Sim. No dia que aconteceu o acidente, e às vezes, cara, como eu acompanhei, a gente reclama muito da vida em certas situações, e eu vendo você falar aí, e conhecendo pelo que você passou, e você, cara, vivendo isso com uma naturalidade, cara, e tirando proveito disso para a tua saúde, para o teu trabalho, para a sua vida, para a sua família, isso para mim é um exemplo, e eu acho que é muito legal você falar disso para que sirva de exemplo para certas pessoas que talvez se sintam tão fracas e não conseguem superar um problema, às vezes até menor que isso, por esse que você passou, que eu sei, eu vi o processo que você passou, que não foi fácil. Então, cara, isso é legal você explicar isso para que sirva de exemplo, entendeu? Para essas pessoas, cara. E cara, você é um exemplo para mim, porque eu vi. Recíproca verdadeira. Não, de verdade, eu vi o processo, e vendo você colocar dessa forma, e eu sei que é isso que você leva realmente para sua vida, cara, tá de parabéns, de Foi verdade. muito transformador mesmo o acidente. E assim, eu vou explicar sobre ele, mas a vida é uma folhinha de papel, Michel. A gente mal sabe o que vai acontecer daqui a 10, 15 minutos. A gente pode estar saindo daqui dos estúdios e vir um caminhão sem freio nos atropelar e a gente ir embora. Então não vale a pena. Não vale a pena ficar com rancor, não vale a pena ficar se apegando com os pequenos problemas.
Não vale a pena perder o churrasco dos amigos, né? Não vale a pena deixar de ir na missa, não vale a pena de dar um abraço na família, de beijar os filhos toda noite. Tem que ir lá toda noite abraçar e beijar os filhos, porque tudo pode acontecer e tudo pode mudar da noite para o dia. E isso aconteceu na minha vida. O acidente foi 24 de março de 2023, ano passado. Era a despedida de solteiro do meu cunhado e da minha cunhada. A gente combinou o seguinte: vamos descer só os casais, sem filhos. As mulheres vão para a casa de um amigo lá próximo, do Júnior, do Lorival. E os homens ficam em casa. Junta homem, a gente faz besteira, né? Você me conhece, você sabe. A gente adora fazer uma besteira. Mas no bom sentido. Fazer uma besteira. Toma umazinha, vai dormir divertir tarde. Também, né? Tem que se divertir, né? A gente estava esperando a mulherada voltar para o jantar, nós tínhamos combinado em jantar juntos, elas estavam atrasadas, e aí o Procópio, meu cunhado, teve a primeira brilhante ideia de fazer uma fogueira na praia. Foi um pouco depois daquelas chuvas que teve no litoral. Sim, a praia estava cheia de lenha, estava cheia de madeira. A gente foi para a praia, juntou lá uns 5 metros de lenha, eram uns 4 metros quadrados, assim, fizemos uma fogueira parruda, bem grande. E não tinha com que acender essa fogueira. E aí eu tive a segunda grande ideia e eu fui o responsável por isso. Eu falei para você, não tem nada a ver com essa história, o responsável fui eu, né? Eu tenho gasolina para acender essa fogueira. Aí fui lá, peguei 3,5 litros de gasolina que eu tinha do meu jet surf, de uma prancha motorizada, dei para ele, ele foi lá, colocou a gasolina, pedi para puxou um pouquinho, assim, mais ou menos 1,5 metro, pedi rapidamente, isso foi tudo muito rápido, né? Pedi para o pessoal se afastar, estava com o isqueiro na mão, eu imaginei, né, que eu ia acender aquela gasolina, o fogo ia correr, ia pegar e eu ia ter tempo de sair dali. Mas na hora que eu acendi fez aquele... Quando a gente acende uma churrasqueira com álcool, mesma coisa. Só que assim, imagina num gigantesco... Eu fiquei dentro de um cogumelo de fogo, a gasolina ela solta uma volatilidade, um gás na atmosfera, esse gás explodiu. Eu acabei com isso queimando 23% da pele do corpo. Queimei um pouquinho de rosto, de braços e de peito, mas o problema foi dos joelhos para baixo, e os pés foram queimaduras de 2º grau profundo e 3º grau. Olha, maravilhoso, meio rosinha hoje, mas maravilhoso. Fui para o Einstein, né, depois de ter passado pelos primeiros socorros. O médico, antes de chegar do Einstein, pelas imagens que a gente mandou para ele, falou: olha, você deve ficar aqui umas 3, 4 semanas com a gente no hospital. A gente precisa fazer vários procedimentos no centro cirúrgico. Queimadura é um negócio que tem muito problema com infecções. E eu tive 4 grandes infecções durante esse percurso. Quando eu cheguei, ele olhou e falou: olha, pode ser que seja um pouco mais. Já vou preparar vocês que queimadura é conforme a evolução de cada organismo. Não tem como a gente mensurar quanto tempo vai ser, quanto tempo você vai sair daqui. Mas a gente tem que começar, e a gente tem que começar hoje à noite, né, a trabalhar no seu caso. Assim foi, fiquei 76 dias internado. Cara, eu lembro. Desses 76 dias, né, 2 meses e meio, 61 na semi-intensiva, absolutamente deitado, não podia me mexer, mobilizado da parte de baixo aqui, eu não via minhas pernas. Foram 31 cirurgias plásticas, uma transfusão de sangue, 4 grandes infecções durante esse percurso, uma trajetória de dor assim muito pesada, como foram queimaduras em alguns locais, como aqui na batata da perna, joelho e os pés de 3º grau. Tive que tirar todas as peles das coxas, então eu tive 40% da pele do corpo impactada. Você já queimou a ponta do dedo? Cara, várias vezes. Dói, né? Mas muito. Imagina 23% da pele do corpo. Cara. Doía pra caracola, mas assim, a dor ainda não faz olhar com olhos ruins. Doía tanto que eu entrava em choque em determinados momentos. Eu tomava ketamina, fentanil e morfina. Ketamina e fentanil é 80 vezes mais forte do que a morfina, são opioides. Tomava na veia sem parar, ainda ficava dando bombinha de 15 em 15 minutos e entrava em choque, começava a ter espasmo muscular de tanta dor que eu sentia. E sabe uma das transformações, e por que a gente acabou se espiritualizando tanto nesse meio tempo? Eu não sabia rezar o terço, por exemplo, e a Fabiola, minha esposa, minha anja da guarda, me ensinou a Ave Maria certinho e a rezar ao terço. E assim, nada conseguia, tinha determinados momentos que nada segurava a dor, né? Tinha que chamar o anestesista para anestesiar os nervos ciáticos, os nervos na frente, para acalmar um pouco, né? E com o terço foi um negócio que começou a me ajudar muito no alívio da dor. Então foi uma das coisas aí do meio do caminho que nos aprofundou muito nessa questão da fé. Cara, e esse processo de cura e essa vontade de estar em casa?
Tem esse processo, não? De você estar ali se colando, mas querendo estar saindo dali para estar em casa junto com a sua família? Demais, né? Com certeza. E ali tem um outro exemplo de família muito, muito bonito. Eu falava para a Fabiola, amor, vai para casa, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Se a gente ficar 6 meses aqui, né? As crianças vão ficar sem pai, sem mãe. Ela falava, não vou para casa, não vou. Que exemplo de esposa que eu vou dar para os nossos filhos, né? Eu não vou para casa. Se precisar dar um pulo ou outro lá, dou um pulo ou outro lá, obviamente, para dar uma atenção. Mas a minha mãe, minha sogra, tá lá com eles, está tudo bem, né? A gente tem, graças a Deus, uma boa estrutura familiar, eles estão indo para a escola, está tudo funcionando. Eu não vou para casa. Mas, assim, o processo no hospital foi ainda um processo de transformação, né? Então, vinha muita dúvida na cabeça, né? Pô, o que será que eu fiz, né? Para ter passado por isso? Onde será que eu errei? O que será que eu estava errando, né? Por quê, né? A gente fica tentando buscar a explicação lógica. E depois, com o tempo, a gente vai entendendo. E a gente vai identificando as coisas ruins que a gente tinha no passado e a gente joga tudo fora. Joga tudo fora, né? Aquele Taiguara queimou, né? Agora eu sou um novo Taiguara, muito melhor do que aquele lá. Nossa, cara, isso para mim... cara, eu tô escutando aqui e, de verdade, até porque eu posso até te contar agora, eu vou te contar um pouquinho disso, porque... por exemplo, a Letícia hoje, cara, tá num processo religioso que para mim é um exemplo. Amém. De verdade, assim, muito, muito importante para mim, porque algumas vezes eu nunca questionei a minha adoração. Você tem o terço aí no braço. Tenho. Não, cara, eu sou um cara muito devoto a Deus, sabe? Mas alguns momentos da minha vida eu me questionei. Sabe, me questionei de verdade sobre a minha devoção e tudo mais. E como eu te falei, eu acompanho esse processo seu um pouco, né? Agora, mais detalhadamente, você contando. E de verdade, não por você estar aqui, porque algumas vezes eu já parei assim, já pedi para Deus, cara, me dá força para eu acreditar mais no Senhor. O que eu preciso para eu porque, cara, como eu posso explicar? Algumas vezes eu me questiono, cara, eu tô me afastando será que eu tô me afastando um pouco de Deus? O que eu preciso fazer? E, lógico, muitas das vezes a gente precisa ter você passou por um processo muito difícil na sua vida para ter um sinal, uma resposta de dizer, cara, esse é o primeiro pilar na minha vida. Você falou Deus, religião, trabalho e e família. E eu concordo isso com você, sabe? Lógico. E eu às vezes e hoje dentro da minha família eu vejo uma pessoa que é a Letícia, que ela se agarrou muito com a igreja, se agarrou muito com Deus de verdade. E eu acho isso para mim é um exemplo importante, assim. Agora eu tô contando um pouco um pouco do que está acontecendo comigo, porque eu quero isso para mim, sabe? De verdade, eu quero isso para mim. Não que eu não tenha, eu tenho Deus no meu coração, mas eu quero ter essa sensação que o Taiguara tem, que a Letícia hoje tem, que a Fabiola tem muito. Então, por isso que é legal, cara, a gente vir aqui e falar isso, porque é importante, e Deus é importante nas nossas vidas. É isso, você mencionou algo também importante aí. Nós, como seres humanos, a gente tende, às vezes, a se afastar da fé, né? Se afastar Verdade. de Deus. Isso é natural do ser humano, mas a gente tem que se esforçar para ficar junto, porque, assim, na igreja a vida é muito melhor, não tem como dar errado. A pessoa que está aprofundada na fé, que conhece, que estuda a religião, que estuda a história de Jesus Cristo, não tem como dar errado. É impressionante. Pega a Bíblia para ler um pouco, né? Lê o que tem lá. Aquilo ali é o perfeito manual do ser humano. E assim, os caras escreveram aquilo há 2000 anos atrás. E é muito atual, é muito hoje, né? Então te ajuda muito no dia a dia. Então não tem como dar errado. A gente tem que se esforçar. Ter fé não é fácil, né? Você tem que se esforçar. Então eu sei disso. Porque, você tem que assim, se esforçar. O demônio é tão habilidoso, né? O cara é tão safado que ele engana a gente, cara. Ele engana a gente assim, fácil. E a gente vai abrindo janelinhas para ele. E ele vai entrando. Quando você mal e vê, você está com depressão, você está tendo que tomar remédio para dormir todo dia, você acorda, né, com palpitação no peito durante a noite, todo suado. Isso é o demôniozinho entrando na tua vida, né?
Então a gente tem que se esforçar para estar do lado de Deus, para ter fé, porque esse é o caminho. E o acidente me ensinou também a escutar mais. Deus conversa com a gente. A gente acha que Jesus vai aparecer na nossa frente, dá um tapa na cara e acorda aí, meu irmão. Mas não é, são mensagens sutis. A gente tem que aprender e ter a habilidade de realmente absorver e entender que ele está falando com você. Ele está falando com você, sim. Por exemplo, antes do acidente, eu tinha muito louco isso, né? Ele conversou comigo em 3 formas, em pensamentos, sentimentos e depois pela palavra. Antes do acidente, uns 2 meses antes do acidente, eu estava tendo muita memória, eu tenho cirurgia nos ombros também, né? Da minha recuperação da cirurgia no hospital. Nossa, como as enfermeiras te tratam bem no hospital, como tem uma infraestrutura boa no hospital, né? Então eu ficava com esse sentimento. Então já era meio ele me preparando, né? Conversando comigo por pensamentos. Você sabe que eu sou motociclista, já fui para Machu Picchu de moto, já fui para Ushuaia. Seu pai também, né? Meu pai também. A gente já foi para o Uruguai, já fomos para um monte de lugar, viagens de 12, 13 mil quilômetros. Direto, né? Nosso amigo Valmir Bonfim fala lá, pô, tô indo viajar com o Biratã, tô indo para cima e para baixo. Então, assim, eu tenho ótima experiência com motocicleta. E no final de semana do feriado, a galera na sexta-feira desceu um pouco mais cedo, eu não podia, tinha um compromisso lá no Planeta Azul da Braspress, lá em Guarulhos, que é a nossa matriz. Falei, olha, eu vou de moto para o Planeta Azul e depois eu desço de moto para a praia. Fui de moto para o Planeta Azul morrendo de medo. Michel, nunca senti tanto medo na vida em andar de moto como naquela ocasião. Fiz minhas reuniões e fui para a praia. E o trecho ali da empresa para a praia é mais ou menos 2 horas. Eu levei 4 horas e meia de moto até lá. Fui me pelando de medo. Vai estourar o pneu, vai dar alguma besteira. Com essa sensação que algo ia acontecer. Era ele falando comigo, ó, tem um problema sério se aproximando, né? Aqui já por sentimentos. Então ele, por sentimentos, tentando me avisar e me alertar alguma coisa. Jesus sabia que seria uma transformação muito forte na minha vida, mas ele a misericórdia de Jesus é tão forte que ele queria me alertar e me ajudar a não passar por aquilo, né? E aí, na hora do acidente, 2 minutos antes, pela palavra, a gente fez um monte de lenha lá na praia, e aí eu e o Procópio voltamos para pegar a gasolina. Eu peguei a gasolina, dei para o Procópio, falei, vai indo, eu vou pegar a caixinha de som, isqueiro e já estou indo. E na hora que eu estava indo, tinha uns amigos ainda ali na varanda, você conhece ali em casa, tem uma varandinha. Na hora que eu estava indo, o pessoal estava na varanda, eu falei, pessoal, vamos para a praia. Falei desse jeito, vamos para a praia fazer bosta. Falei assim, normalmente eu não uso essa palavra, né? Mas eu falei dessa forma. Como é que é? Essa hora, eu tinha que ter parado, peraí, para a praia fazer bosta? Né? Que merda que a gente vai fazer aqui, né? Você faz essa reflexão. O que a gente vai fazer? Ele me fez reverberar, né? Que a gente estava se aproximando de um problema. Mas assim, eu era um cara de pouca fé, eu tinha fé, mas eu era um cara de pouca fé e não soube escutar, entendeu? E aí o acidente aconteceu. Eu queria que você contasse uma história, acho que bem legal, o Planeta Azul. Eu queria que você falasse um pouco disso aqui. Bom, como eu já comentei, nós temos 120 centros de distribuição espalhados pelo Brasil todo. Esse aqui é o Planeta Azul, essa é a nossa principal planta, que fica lá na cidade de Guarulhos, ali atrás do aeroporto de Guarulhos, bem de muro com o aeroporto. A gente tem aqui 230 mil metros de área total, 91 mil metros de área construída. Aquele terminal em L lá embaixo é o nosso principal terminal consolidador. Nós temos na companhia 4 níveis de automação. Aqui é a automação mais moderna que tem na América Latina. Está implementada aqui dentro desse terminal. Esse prédio de cá é o prédio matriz, onde fica a presidência, a diretoria e toda a parte de back-office, toda a parte de TI. A gente tem uma laje inteira toda de TI. Aliás, eu costumo brincar muito, viu, Michael? Daqui a 1 bilhão de anos, quando os exploradores estiverem aqui na área, eles vão chegar na seguinte conclusão. Por que será que essa empresa de tecnologia tinha tanto caminhão assim? E é caminhão, amigão. Naquele outro terminalzinho aqui, nessa parte de cá, fica toda a parte de conservação de frota. Esse terminal de cá é a nossa operação da Aeropress, né? Porque a gente está muito próximo do aeroporto e aqui ela tem uma operação própria. E esse aí aqui, restante... aqui, né? Isso, aqui. Aí do lado de cá, esses 2 prédios de cá é hospedagem e centro de convivência para motoristas. A gente, que legal. A gente sempre, isso também veio do meu pai, né? E que ele sempre fala e a gente repete por aí. Por maior que seja a nossa infraestrutura, por melhor que ela seja, por mais avançado que é a nossa tecnologia, por mais nova que é a nossa frota é a mais nova do Brasil, tem 2 anos e meio de idade média. No final do dia, a gente sempre depende das nossas pessoas. Então, a gente tem que valorizar muito as pessoas. Nossa, e legal. Quem é o principal? Não tem jeito. O Ronaldinho, o Michel Bastos do nosso time,
é o motorista. Entendeu? Porque se esse cara não estiver bem, o caminhão não chega, bate o caminhão, atrasa, enrola. Eu vou falar pra você. Então a gente tem hotel pro motorista. Eu ia gostar de jogar nesse clube aí, cara. Pô, eu ia gostar de jogar nesse time. Tá contratado, por nós tá contratado. Cara, eu não conheço, eu queria muito um dia lá poder conhecer. Vamos marcar, cara, vai ser um prazer recebê-lo lá. Eu já recebi convite, é que eu não tive oportunidade. Aqui tem o que há de mais moderno em gestão de logística e distribuição de carga no planeta Terra. Então, a gente tem um mega cross-belt sorter aqui dentro. Esse terminal tem 182 docas de carregamento e descarregamento simultâneo. A classificação dos volumes aí dentro, o que é um consolidador? Vem uma carreta de Porto Alegre com encomenda, com um pacotinho para o Brasil inteiro. Ele para do lado de cá, o pessoal descarrega na automação e a automação que faz a classificação. Ó, essa encomendinha pequenininha aqui, essa vai para Fortaleza. Essa vai para Recife, essa vai para Belo Horizonte. E aí ele consolida esses destinos e essas carretas fazem a transferência rodoviária até esses destinos. A gente já chegou a processar aqui 350 mil volumes por dia. A gente tem uma operação bastante nervosa. O terminal também é dotado da melhor tecnologia de fibra ótica do planeta Terra. A gente contratou de uma empresa japonesa, é uma tecnologia em GPON. Então, o que é isso? Normalmente, a fibra ótica vem dos provedores de dados até o portão da empresa e aí do portão para dentro a empresa tem uma infraestrutura. A gente tem a nossa tecnologia GPON de fibra ótica até as provedoras de dados. Aqui está o nosso data center principal. Se vocês botarem na tela, eu posso mostrar onde ele está. É um data center classificação Tier 3. A classificação mais avançada do mundo é Tier 4. Não conheço nenhum operador logístico. Então, aquele prédiozinho lá no fundo, lá fica nosso data center. Só não é Tier 4 também. O que é Tier 3? É redundância 3 para tudo. Então, brigada de incêndio são 3 tipos de combate de incêndio. Dados são três entradas de fibra ótica de dados de empresas diferentes. Redundância de servidores de storage, 3 vezes. Então, é tudo 3 vezes. Rede é 3 vezes. E o data center. Por isso que eu falo que é o terminal mais moderno da América Latina. É um show. Você precisa conhecer. Amigão. Aula. Cara, eu queria te fazer essa pergunta. Acho que eu quero saber qual que é o principal legado, vendo tudo isso, vendo você falar. Qual que é o principal legado que seu pai, eu devo incluir sua mãe também, porque você citou ela. Para você hoje, qual que é o principal, assim, exemplo e legado que você leva? Eu acho que o principal é valorizar sempre a família, né? Por mais que tenha indiferenças dentro da família, porque assim, na empresa a gente escolhe com quem a gente vai trabalhar, né? A família a gente não escolhe, né? E as pessoas são diferentes. Então a gente tem que aceitar a diferença dentro da família, estar sempre unido. Esse negócio de que tá insatisfeito em casa, se divorcia, pra gente isso é balela, né? Isso normalmente é história de coach. Como a gente acredita em Jesus Cristo fala no matrimônio entre o esposo e a esposa o resto da vida. E é dessa forma que a gente valoriza a família, e com a família a gente acredita mais em Deus, a gente trabalha, enfim, aquele ciclo todo que a gente já falou. Então, o principal é sempre estar unido na família e valorizar muito todos nós. Cara, eu só tenho um negócio a te dizer, a te agradecer do fundo do coração por enriquecer o nosso projeto. Acho que é um projeto o nosso projeto é isso, poder trazer você aqui, contar a sua história, contar não só a sua história pessoal, mas sim profissional, que é enriquecedora, ela é gigantesca, mas saiba que você já tinha um amigo, um cara que era fã, hoje, mais do que nunca, conhecendo mais profundamente a tua história. Obrigado, irmão. Obrigado. Imagina. É uma alegria estar aqui com você, Michel. Fico muito feliz de te ver empreendendo, né? A gente sabe que a vida de atleta não é fácil e também não é fácil depois que aposenta, né? Tentar encontrar um novo rumo. E, cara, é difícil, assim, de verdade. Por isso que eu tô aprendendo muito aqui, cara, sim. Porque eu passei um processo pós-carreira muito difícil, sabe? De poder entender o que eu vou fazer depois do futebol. E agora? Né? Eu durante 20 anos, eu fiz sempre a mesma coisa. E eu já sabia que isso tinha um começo, um meio e um fim. Eu já sabia disso. E hoje eu, graças a Deus, tô fazendo algo que me agrada,
que me faz bem e que eu acho que estou começando a fazer bem. Sim. E que é a comunicação. Hoje estou na CNN, estou trabalhando com televisão. Comunicador nato. Mas o que é mais legal desse nosso projeto é isso, cara. Eu poder estar fazendo isso que eu estou gostando agora e tá descobrindo e conhecendo histórias como a sua, que para mim é enriquecedor, é muito valioso. Obrigado mesmo de coração. Então, muito feliz de te ver assim, dessa forma, empreendendo, indo para frente, comunicação. E trouxe 2 brindes para vocês. Uma Polo dessa igual do Urbano Bank, ó, para você usar quando for sair com a galera para jantar, né? Vambora. Aproveitar e fazer um merchan. E um boné muito especial, Michel. Esse boné aqui, ele tem uma história por trás, né? O bonézinho do Urbano Bank. E é super cobiçado esse boné. A galera gosta muito, todo mundo quer. A gente acabou fazendo poucos deles, vamos ter que fazer mais. Não sei nem se a gente não monta uma boutiquezinha para vender polo, outras coisas, vender o boné também, porque está sendo muito procurado. Sabe quem me ajudou a fazer esse boné? Não, acho que você deve contar. A galera vai achar que é mentira. Eu tinha um amigo chamado... eu tenho um amigo chamado Michel Bastos, que também estava fazendo boné uma época. Ele produzia boné com um parceiro dele, com o Rodrigo. Desenhava. Liga para esse cara, faz assim. Esse cara, faz assim, passo a passo. Ele nem tinha visto ainda o boné. O boné pronto, olha que coisa linda. Isso eu posso falar. O laranjinho embaixo da aba. Aí, da aba. Ele podia botar by Michel Bastos, porque foi... Tá fechado. Vamos fazer um collab aí, tá fechado. Então o boné para você obrigado, também, Michel. Olha aí. Ó a estileira que ficou. Boa. Irmão. Valeu. Obrigado, Michael. De verdade, meu bate-papo. Conta com a gente sempre, tá bom? Rapaziada, se inscrevam, e compartilhem o nosso projeto Somos o que Somos. Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu. Boa, Michel. Yes! Boa, time. Excelente.